Vamos sentar e abrir a palavra de Deus na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 2. E nós vamos ler novamente do versículo 14 até o versículo 17. Segundo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 14 a 17. Todos já acharam? Então eu vou ler, versículo 14. Graças, porém, a Deus que em Cristo, agora preste bastante atenção no que está escrito, sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheiros de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Então nós vamos dar continuidade à pregação da sexta-feira passada, que nós utilizamos esse texto. Então, onde Paulo diz, graças porém a Deus, ele está dando graças a Deus. Paulo tem um entendimento profundo daquilo que ele vai falar. Então ele está dando graças porém a Deus, mas graças referentes ao quê? Olha lá. Que em Cristo, guarde bem essa palavrinha, em Cristo, sempre nos conduz em triunfo. E por meio de nós manifesta em todo lugar o que? A fragrância do seu conhecimento. Então nós precisamos compreender muito o que é em Cristo. Você vai encontrar em Cristo, nele, por meio dele, para ele, através dele. Então nós precisamos entender muito bem o que quer dizer estar em Cristo, né? Então vamos recapitular. O que é estar em Cristo? O que é em Cristo? É um sistema de vida onde Cristo é o centro de tudo. Ele é o administrador, o controlador, o que domina e controla todas as coisas. É um sistema de vida na qual, quando nós nascemos de novo, nós entramos nele pela fé. Então, todos nós estamos em Cristo. Então, vou citar aquele mesmo exemplo, só que eu não vou ficar nele muito tempo, lá do Velho Testamento. Lá em Gênesis 6, o que aconteceu? Deus viu que todo ser vivente na terra perverteu o seu caminho. Deus resolve destruir a terra com o dilúvio. Encontra lá Noé, que é um homem temente a Deus, e dá um projeto para Noé. Fala, Noé, vem aqui, você vai construir uma arca. Deu as medidas todas da arca para Noé. E contou o que estava no coração dele. Noé, eu vou destruir toda essa raça através de um dilúvio. Então Noé preparou toda aquela arca, construiu, aquilo levou um bom tempo. Mas no dia em que Noé entrou na arca, com todo um casal de cada animal, tudo direitinho, o que aconteceu? Fechou a porta da arca. E veio o juízo de Deus sobre toda aquela geração. Tudo em volta foi condenado, mas quem estava dentro da arca não foi tocado por nada. É isso que eu quero que você entenda, para você perceber o que é estar em Cristo, o que é ser salvo, qual é a nossa posição. Então, quando Noé fechou a porta da arca e veio o dilúvio, levou a todos, conforme a palavra de Deus diz, aqueles que estavam dentro da arca não foram tocados por nada, nenhum mal mexeu com a vida deles. A condenação estava ao redor deles todos, o juízo de Deus estava caindo. Mas sobre aqueles que estavam na arca, nenhum mal aconteceu. Existia uma proteção de Deus, uma preservação de Deus para aqueles que estavam dentro da arca. O diabo tinha algum poder em tocar em alguém que estava dentro da arca? Não tinha. Nada podia tocar naqueles que estavam ali dentro. Por quê? Porque aquilo era um projeto de Deus, aquela arca.
Então toda a condenação veio e destruiu toda aquela geração. O mundo foi condenado naquele tempo. Mas os que estavam dentro da arca não sofreram nada. Então o que é essa arca? É isso que Paulo está dizendo. É um tipo de Cristo. Nós estamos em Cristo. Cristo é a nossa arca. Está bem claro isso? Então quando você encontrar na Bíblia, agora não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Nós vamos falar tudo sobre isso. A nova criação está em Cristo Jesus. Quando você for encontrar na Bíblia essa palavra em Cristo, ou nele, por meio dele, então você tem que perceber essas coisas. É uma dimensão de vida. Estar em Cristo é uma dimensão de vida, onde Cristo é o centro de tudo, é o administrador, é o controlador, é o sustentador, é o protetor. E ele, nós estamos nesta dimensão. Na semana passada eu dei aquele exemplo. Nós estamos aqui na Terra, em volta da Terra tem uma atmosfera, né? A lei da gravidade. Mas aquele foguete sai, passa pela lei da gravidade, rompe aquela barreira, de repente ele entra numa outra dimensão, ele entra numa dimensão que não tem mais gravidade, ali tudo flutua, tudo, né? Você vê o astronauta consertando alguma coisa na nave, ele amarra lá e sai assim, vai suave, ele entrou numa outra dimensão. Abaixo daquilo tem a atmosfera, a lei de gravidade, tudo cai. Mas ele entrou numa outra dimensão, um lugar onde não tem lei da gravidade. Ele dá um pulo assim, vai lentamente longe. Você vê uma nave espacial daquela tão pesada na gravidade, aquilo sai e fica flutuando, parado lá em cima. Isso é estar em Cristo. Nós saímos de uma dimensão de escravidão, de gravidade, de peso, onde tudo cai. E fomos postos nessa dimensão em Cristo. Você enxerga isso comigo ou não? Então nós estamos nisso em Cristo. Deus nos pôs nesta dimensão. Assim como aqueles que estavam dentro da arca não poderiam ser tocados por nada, nem por diabo, nem pelo mal. Então pensa você em Cristo, nada penetra. Nós estamos nesta dimensão. Você enxerga isso ou não? Nós estamos nessa dimensão, pessoas salvas em Cristo. Então Paulo ele fala graças, imagine o coração do apóstolo cheio de exultação. Ele fala o quê? Graças, porém, a Deus que em Cristo Ele sempre vai nos conduzir em triunfo. Então esse triunfo não está enquanto eu luto, enquanto as obras eu faço, enquanto eu me desespero, enquanto eu batalho. Não, esse triunfo está em Cristo, onde eu fui posto pelo poder de Deus quando fui salvo. Então a igreja, essa é a posição da igreja. A igreja, os salvos, eles estão em Cristo, fazem parte de Cristo, estão no corpo de Cristo. Sim ou não, queridos? Vocês entendem o que eu estou dizendo? Então, vamos trabalhar nesse pensamento. Primeiro você precisa se localizar. Assim como aqueles que estavam dentro da arca, eu vou repetir. Aconteceu tudo em volta deles. Mas eles foram preservados, guardados pelo poder de Deus. Nada penetrou ali. Qual o poder do diabo que penetraria ali, né, em Noé? Zero. Então nós estamos em Cristo, salvos. Nesta dimensão, Cristo é a nossa arca, onde nós estamos. Então, nós somos salvos, vivemos nessa posição, nessa dimensão. Não temos nenhum mérito nisso, não foi nada que praticamos que nos pôs em Cristo. Mas foi o próprio Deus que nos pôs em Cristo. Então, você precisa se enxergar nessa dimensão. Sai da gravidade um pouco, onde tudo está caindo, né? Fica ali naquela dimensão onde a coisa é outra. Nós estamos em Cristo. E nessa posição, Ele vai nos levar em triunfo. Quando eu falo triunfo aqui, Paulo não tem em mente assim, ó, eu troquei de carro, eu triunfei, eu comprei uma casa, eu arrumei mais dinheiro. Não é esse tipo de triunfo que Paulo tem em mente. O triunfo aqui é o triunfo sobre a condenação eterna, sobre o pecado, sobre
o julgamento de condenação, sobre o poder do diabo, sobre a morte, porque Cristo morreu, ressuscitou, quebrou o poder da morte e nos deu a vida eterna. Então, é um triunfo sobre toda essa queda do homem, esse sistema chamado pecado, a condenação, o diabo. É sobre isso que nós triunfamos quando estamos em Cristo. E se pudermos ter coisas melhores nesta vida, amém. Mas não é só um triunfo humano, terreno, de uma troca de carro, comprei uma coisa melhor, ou fui promovido. Isso tudo é bom, tomara que aconteça muito na tua vida. Mas pensa, você liberto do poder do diabo. Pensa nisso, não é um triunfo. É um triunfo grande que Paulo tem em mente. Então vamos trabalhar um pouquinho. Tá claro isso na sua mente? Então essa é a posição da igreja. Presta atenção. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais. Ponto final. A igreja está sentada com Cristo nas regiões celestiais. Essa é a nossa posição como igreja. Está claro isso? Acabou o problema, acima de todo poder, domínio, principado, potestade, acima de tudo. A igreja está em Cristo. Agora, como é que eu entro na arca? Né? Como eu vou entrar na arca? Então vamos trabalhar na palavra de Deus de novo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4. Vamos lá, 1 aos Coríntios 4. Nós vamos ler 14 e 15. E diz assim: não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, não tereis contudo muitos pais. Para aí, agora entenda. Pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo. Então pensa nisso. O que Paulo está dizendo? Como é que os coríntios foram gerados em Cristo, nessa dimensão que nós estamos falando? Paulo disse que gerou os coríntios pelo Evangelho. Repare bem, não é pela lei, é pelo Evangelho. Então Paulo chegou lá, começou a falar de Jesus Cristo, da obra da cruz, mostrar, pregar o Evangelho para eles. Então eles foram ouvindo, eles creram, foram gerados em Cristo. É que nem uma gestação. Uma mulher fica grávida, gera dentro dela uma criança, vem um tempo que a criança nasce, depois de 9 meses, foram gerados em Cristo. Então como eu entro na arca? Como eu sou gerado nisso? Quando eu encontro Jesus e vou ouvindo o Evangelho, entendendo o Evangelho, explorando o que é o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação daquele que crê, entendendo o que é o Evangelho. Então eu sou gerado em Cristo pelo Evangelho. É a coisa mais profunda, maravilhosa, é ser gerado em Cristo pelo conhecimento do Evangelho. Agora, o que é o Evangelho? O Evangelho não é... Eu posso chegar aqui para você e pregar assim: meus irmãos, vamos rodear Jericó e derrubar a muralha de Jericó. Isso aí não é Evangelho, é um acontecimento lá do judaísmo. Mas não é o Evangelho. Eu posso falar: meus irmãos, tem um grande gigante na tua vida e vamos lançar uma pedra e derrubar, pôr um montão de pedrinha aqui, falar que eu orei, está ungido e você vai derrubar o gigante da sua vida. Mas isso não é Evangelho. O que é o Evangelho? Evangelho é a vinda de Cristo ao mundo, o verbo que se fez carne, e tudo aquilo que ele consumou na cruz do Calvário. Isso é um leque de informações enorme. Então às vezes a pessoa está dentro da igreja, ela fez um monte de campanha, ela já derrubou muralha, ela já ouviu de José, já ouviu um montão de coisas que é bom saber, mas ela não tem nenhuma visão da obra da cruz, do que é o Evangelho. Quais as boas notícias que o Evangelho me mostra, me expõe? Qual posição que o próprio Evangelho me põe quando eu creio em Cristo? Então é o Evangelho que me gera, né? Então a pessoa vai entender o que é o novo nascimento, vai entender que o verbo se fez carne, Jesus Cristo assumiu um corpo humano, nasceu de uma Virgem Maria, foi o sacrifício perfeito na cruz, tudo que ele conquistou na cruz para nós, a redenção, a justificação, reconciliação, o novo nascimento, né?
nos fez ser filho de Deus, e isso nos gera em Cristo. Está bem claro isso, queridos? Nós estamos em Cristo. Então todo aquele que nasceu de novo está nessa dimensão, em Cristo. É o Evangelho que me gera. Então Paulo, imagina o Paulo chegando lá em Coríntios, explicando o Evangelho, pregando. Aqueles foram ouvindo, crendo e foram gerados nesta dimensão. Nós estamos em Cristo. Apesar de você estar morando na mesma casa, ou mais gordo ou mais magro, mas no Espírito, nós estamos nessa dimensão chamada em Cristo. Pode estar acontecendo um monte de coisa ao redor, como na arca. Mas os que estavam na arca estavam ali guardados. Deus sabia quem eles eram. Aquilo era o projeto de Deus, sim ou não? Então nós estamos na arca. Cristo, em Cristo é a nossa arca. Estamos guardados, é o projeto de Deus em Cristo. Nós que nascemos de novo estamos inseridos nisso. Então você tem que se ver assim, se ver dentro disso que eu estou te falando. Crer, é pela fé que eu entro. Eu posso ouvir muita coisa bonita, não crer em nada e nunca entrar nessa realidade. Mas quando eu creio, eu entro pela fé, isso se torna vivo, real na minha vida. O que importa é a palavra ser real na tua vida, não só uma coisa na tua cabeça, mas ser vivo ali dentro de você. Você vivê-la todo dia pela fé, acreditando, vivendo, tornando ela real a cada dia para você pela sua própria fé. Então vamos um pouquinho mais para frente. Olha o que ele fala, Efésios capítulo 2. Vamos lá, esse Efésios fala sobre a salvação pela graça. Então ele diz, eu vou ler aqui, mas a tônica é versículo 10. Vou ler desde o 5, desde o 4. Efésios 2, 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em delitos, olha, como nós estávamos mortos em nossos delitos, ela nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. O que eu fiz aqui? Nada. Deus me deu vida juntamente com Cristo. Juntamente com Ele nos ressuscitou a nossa posição e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Agora a tônica. Pois somos feitura dele. Presta atenção nisso agora, olha. Criados em Cristo. Criados. Então nós somos gerados pelo Evangelho em Cristo. Criados. Deus começa uma nova criação. Deus começa uma nova criação. Ele uniu os judeus aos gentios. Desses dois povos ele começa uma nova criação. Então nós somos criados em Cristo. Quando nascemos de novo, cremos em Jesus Cristo. Fomos gerados pelo Espírito. Quem é nascido da carne é carne, quem nasceu do Espírito é Espírito. Fomos gerados, criados em Cristo. Você acredita nisso? Então você é a nova criatura ou não? Somos a nova criatura, criados em Cristo. Você entende quando eu falo criados em Cristo? Nós somos criados por Deus nessa nova dimensão em Cristo, ligados a Ele, onde Cristo é tudo em todos, é o centro de tudo, é o administrador, o sustentador, o salvador, é o centro de tudo. Nós estamos nessa dimensão. Imagine aquele astronauta lá, flutuando no espaço. Então nós estamos assim em Cristo, nessa dimensão, uma dimensão diferente. Saímos da gravidade. Entende isso ou não? Não estamos nessa guerra acelerada que todo mundo fala contra o diabo. Nós saímos, estamos numa dimensão leve, perdoados, salvos. Estamos ou não estamos? Você acredita nisso de verdade? Ou está meio assim? Acredita de todo o coração? Então nós somos criados em Cristo. Olha lá o que Paulo fala. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Olha lá. Capítulo de número 5. Versículos 16 e 17. Ele diz assim: assim que nós daqui por diante
a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Agora olha como é verdade, está escrito aí. É verdade. Então olha, e assim, se alguém está em Cristo, você foi gerado em Cristo pelo Evangelho, você foi criado em Cristo pelo poder de Deus, sim ou não? Então, se nós estamos em Cristo, olha lá, se alguém está em Cristo, é nova criação ou nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, se eu estou em Cristo, aquele meu velho homem foi crucificado, aquilo tudo acabou. Meu passado acabou, aquela escravidão, tudo aquilo acabou. Nós somos uma nova criatura, nova criação de Deus. Somos a igreja, o corpo de Cristo. As coisas velhas se passaram, nós estamos em Cristo. Está entendendo isso ou está viajando? Sim ou não? Estamos em Cristo. Essa é a coisa mais linda que Jesus Cristo fez por nós. Somos a nova criação. Então se veja assim. Eu sou a nova criação, eu estou no Evangelho. Eu estou em Cristo. Então veja quantas coisas ricas em estar em Cristo. Vamos para outras coisas, vamos lá. Onde é que está a vida eterna? Você está em 2 Coríntios, volta lá para Efésios. Efésios capítulo de número 2. Versículos. Ele nos deu, nós já lemos isso, olha lá, versículo 5. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Volta para Romanos 6, 23. A gente só fala esse versículo para as pessoas que estão perdidas, né? Romanos 6, 23, o que diz? Ele diz, vamos ler o 21 também, que é muito importante. Agora, porém, libertados do pecado, presta atenção, transformados em servos de Deus. Nós já fomos libertados do pecado? Aonde? Na cruz. Transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é morte, é o pagamento do pecado. Mas o dom gratuito de Deus é vida eterna. Aonde que está essa vida eterna? Em Cristo. Então a nova criação está em Cristo. Então nós temos a vida eterna. Tudo que está fora de Cristo não tem a vida eterna, está debaixo de condenação. Nós temos a vida eterna está onde? O salário do pecado é morte, é uma coisa. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna onde? Em Cristo Jesus, dentro da arca. Nós estamos em Cristo. Então nós temos a vida eterna está dentro de cada um de nós agora. Acredita ou não? Né? Então a vida eterna está onde? Olha lá, em Cristo Jesus. Colossenses capítulo 3. Vamos lá, Colossenses capítulo 3. Olha que coisa linda, que dá segurança, né? Olha, versículo 1 até o 4. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, olha lá, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está... Onde está a nossa vida? A vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Onde está a nossa vida? Nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Agora eu te faço uma pergunta. O diabo pode tocar? Nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Onde está a nossa vida oculta? Juntamente com Cristo em Deus. Olha como isso é grande. Você enxerga isso comigo ou não? Agora ele fala, quando Cristo que é a nossa vida, quem é a nossa vida é Cristo. Quando Cristo que é a nossa vida se manifestar, então também vós sereis manifestos com Ele em glória. Então onde está esta vida eterna? A vida eterna está em Cristo. Onde está a nossa vida? Oculta com Cristo em Deus. Isso é muito grande. Não é? A nossa vida não é uma coisa exposta para o mal o tempo todo, exposta para o inimigo, fica com medo de um monte de coisa. Não, nossa vida é preservada, ela está oculta com Cristo em Deus. Então quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar,
então nós seremos também manifestos com Ele em glória. Então é como se nós estivéssemos dentro de um cofre forte, e que nada perfure, ninguém sabe o segredo a não ser Deus. Acredita nisso ou não? Isso é salvação, isso é salvação. Então vamos em frente. Romanos capítulo 8, olha lá. Você já sabe de cor isso. Agora pois o que, Paulo? O que Paulo tem em mente? Agora pois já nenhuma condenação há do verbo haver, existir. Há para quem? Para os que estão aonde? Em Cristo. Então Cristo nos justificou. Nós estamos em Cristo. Agora não há nenhuma condenação para quem está nessa dimensão, para os que estão em Cristo, ali fora da gravidade. Está vendo isso comigo ou não? Não há mais condenação para nós. Olha, já que estamos Romanos, olha ali, ó, estamos lendo 8, né? Então, agora vai ali para frente nesse capítulo 8 mesmo, versículo 33, presta atenção. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Você é um eleito de Deus? Acredita nisso? É um eleito de Deus. Está entendendo o Evangelho? Tem convicção de que é uma pessoa salva, é um eleito de Deus. Então ele está fazendo uma pergunta. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Foi Deus que nos justificou. Quem poderá intentar acusação contra alguém que foi justificado por Deus? Não existe, não tem como. Que ele fala, quem os condenará? Olha, é Cristo que morreu, Cristo Jesus que morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Agora vem a garantia, é Deus quem os justifica. Então, Deus nos justificou. Então agora, pois, nenhuma condenação há para quem? Para aqueles que estão na arca em Cristo Jesus. Você acredita nisso? De verdade, de todo o coração? Então é agora. Agora, e a nossa salvação está nas mãos de Deus. Nós nunca vamos perder isso que Deus nos deu, esse dom gratuito da salvação. Agora não há condenação para quem está na arca, quem está em Cristo. O mundo todo foi condenado. Noé não foi. Ele foi tocado. Ele foi preservado por Deus. Então nós estamos nessa dimensão em Cristo. Então não há mais condenação. Mas pastor, você pode perguntar, eu me sinto mal, eu falho todos os dias. Eu também. De vez em quando eu me irrito, perco a paciência, sou tentado a algumas coisas erradas. Mas ainda que você passe por isso, Deus sabe que você está na carne, sujeito a estas coisas. Mas agora, pois, não há condenação para você. Qual é a base disso? Se a salvação fosse por obras, ela se desvaneceria, mas a salvação é baseada no que Cristo fez. Então, a garantia dessa salvação é Jesus Cristo e seu sacrifício perfeito. Não é o que eu faço. Então, não há mais condenação. Você acredita nisso ou não? Não é um alívio? Não é? Quem não entende isso, ele vai ter uma visão assim de Deus, o Deus brabo com ele, cobrando mais do que ele pode fazer. Ele vai ter aquela consciência de acusação o tempo todo. Tem gente que não tem paz com Deus. Ela vive com uma consciência cheia de acusação, como se ela estivesse devendo para Deus alguma coisa todos os dias. Então ela não consegue ver um Deus como um Pai perdoador, que se achegou a ela, que não está olhando ela para cobrar nada, nem exigir nada, nem condená-la. Quando ela se aproxima de Deus, ela já se aproxima com uma consciência pesada, como se estivesse devendo alguma coisa, porque ela vive debaixo das obras da lei. Ela errou durante um dia, ela vai falar, eu sou indigna. Ela no culto da ceia, não vou tomar a ceia porque eu sou indigna, eu perdi a paciência durante a semana. Não é isso que você vê? Mas Ele nos justificou e nós estamos em Cristo e não há mais condenação, bem achegados a Ele. Sim ou não? Não é? Não há mais condenação. Você acredita nisso ou não? Né?
Não há mais condenação. Por quê? Pastor, eu não fiz nada, nem eu. Mas por quê? Cristo fez tudo na cruz por mim, graças a Deus, né? Entende o valor do sacrifício do Senhor Jesus? É muito grande. Nada destrói aquilo que foi feito na cruz. Então não há mais condenação. Acredita nisso? Vamos ler lá. João 5:24. Vamos lá, só para ver uma declaração de Jesus Cristo. O que ele diz? Em verdade, verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Olha o tempo do verbo, tem. Não entre em juízo. Ela não entra em juízo, mas passou do quê? Já passou do quê? Da morte. Já passou da morte para a vida. Não entra em juízo. Não entra em juízo. Já passou da morte para a vida. Então, agora, pois, nenhuma condenação existe para aqueles que estão aonde? Na arca, fora da atmosfera, né? da gravidade, estão em Cristo. Vamos ver outro texto que fala isso. Romanos capítulo 3, vamos lá, Romanos capítulo 3, desde o versículo 21, mas a tônica é o 24. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Olha lá, olha a justiça de Deus. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Todos pecaram, olha lá, e carecem da glória de Deus. Agora, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que existe. Onde está a redenção? Que existe aonde? Em Cristo Jesus. Então o que é a redenção? Aquele mesmo exemplo. Existia um período de escravidão aqui no Brasil. Os escravos trabalhavam na lavoura do café, da cana-de-açúcar. Um dia a princesa Isabel assinou que a Lei Áurea, passou a vigorar a Lei Áurea. O que era a Lei Áurea? O fim da escravidão. Aqueles homens escravos da noite por dia, da noite para o dia, eles se tornaram livres. Sim ou não? Então o que é a redenção que existe em Cristo Jesus? A igreja não é um monte de gente escravizada, com medo do diabo, na mão do diabo, com medo de macumba, de olho gordo, de inveja, de feitiçaria. Nós somos redimidos pelo sangue de Jesus. Acabou a escravidão. O nosso maior problema é a natureza humana, é a carne, essa coisa chamada carne que luta contra o espírito e tem as suas obras ruins. O nosso maior problema é essa carne, essa coisa caída que está em nós. Isso é o maior problema. Mas o crente, ele foi redimido pelo sangue da cruz. Aonde existe a redenção? A redenção existe em Cristo. Em Cristo. Onde está o fim do cativeiro? Está em Cristo. Eu não vou ficar preso. O indivíduo vai gritar e vai falar, seja livre. Mas se a pessoa não entendeu o que é redenção, não adianta. Receba isso, fica livre, sai. Mas quem não entendeu a redenção mesmo, não adianta. Mas aquele que sabe que acabou a escravidão, acabou, olha, o diabo não tem mais domínio sobre a vida do crente. Ele não manda mais na vida do crente, acabou. Sim ou não? Nós fomos libertos da condenação eterna. Fomos ou não fomos? Somos salvos, não entra mais em juízo, não há mais condenação. Os cativeiros que tinham na nossa vida já acabou. Nosso maior problema é natureza caída, é a carne. Essa é a traidora e é contra Deus, é o maior problema. Mas agora a redenção existe em Cristo Jesus. Onde está a redenção? Olha, fora de Cristo, nada disso é real. Mas para aquele que está em Cristo, ele é um redimido. Então nós temos que viver como um redimido, uma pessoa libertada pelo poder de Deus. É inadmissível um crente de 20 anos, ainda ele vai para alguém pôr a mão na cabeça dele e falar, sai mal dele. Ele está há 20 anos na igreja,
e ainda acredita que está debaixo de uma escravidão espiritual, porque não aprendeu o Evangelho. E alguém vai lá e ele se sente confortável, sai. Ai, na outra sexta-feira ele está de novo para fazer a mesma coisa. E ainda não entendeu a respeito da redenção. Quem liberta é Cristo, o que nos arranca da escravidão é Jesus Cristo. O que nos libertou do império das trevas é Jesus Cristo. Quem nos libertou da condenação eterna é Jesus Cristo. Acabou o problema. Nosso Senhor Jesus Cristo é vivo, poderoso. Não é o Salvador que salvou e se ausentou e falou assim, se vira. Ele salvou e nos mantém nessa posição dele em Cristo salvos. É responsabilidade dele, sim ou não? Nós somos redimidos. Por isso, quando eu entendi isso, acabou a escravidão. Tudo que vem na mente para escravizar aqui não tem espaço. Não vem com essas doutrinas de demônio, que o demônio está na tua vida e vai pôr a mão, e você se torna supersticioso, que é a macumba, né? Você vê nos meios de comunicação evangélica, olha, fizeram uma macumba para você, puseram um olho gordo, e você vem aqui na sexta-feira do descarrego para tirar esse mal de você. Isso é macumba, não é evangelho. E o crente que fala que crê em Jesus Cristo, acredita que está debaixo do olho gordo, do feitiço, e vai lá. Não sabe o que é ser crente, o que é ser redimido. Sabe ou não sabe? Não sabe. Então por isso que a gente precisa gritar, falar essas coisas bastante. Porque a fé vem pelo ouvir, para alcançar o coração dessa gente, para entender a grandeza do que Cristo já fez por nós. Ele já fez, está consumado. Eu não vou ficar assim, Senhor, me liberta. Não, Senhor, o Senhor já me libertou, eu vou entrar nisso pela fé. Meu Salvador é vivo, já realizou a obra em mim, me redimiu. E por fim eu vou sair desse corpo e na outra etapa da redenção, viver a vida eterna com o corpo glorificado para sempre com Ele lá. Acredita ou não? Então onde está a redenção? Se eu estou na arca, se eu estou em Cristo, é impossível eu não ser um redimido. É impossível. Tudo que contradiga isso não é verdade. Se eu estou em Cristo, a redenção está onde? Em Cristo, né? Agora, nós temos um grande problema. As nossas emoções. As nossas emoções não são fé. E elas não estão aliadas à palavra de Deus. Então o maior problema nosso é querer sentir essas coisas para depois acreditar. Então eu quero sentir uma coisa positiva que me mostra que Jesus me libertou, aí depois eu vou acreditar. Então a gente vê um monte de gente atrás de uma emoção positiva. Eu quero sentir. E quando não sente, não consegue crer na palavra de Deus. Porque a fé não é uma emoção e a palavra não é um sentimento. A palavra é espírito e vida. Então, deixa as emoções de lado. Desconfie daquilo que você sente. Não queira provar se a palavra é verdadeira baseada num sentimento. Ela é verdadeira porque saiu da boca de Deus e fim de papo. Eu posso estar me sentindo mal, mas a verdade da palavra prevalece, permanece. A verdade é o que está escrito, não é o que eu sinto. Não é? De vez em quando vem umas emoções na gente, não vem? Vem uma crise, um probleminha, ai meu Deus, né? As mulheres que têm um campo emocional mais piano, né? Uma hora está lá em cima, outra lá embaixo e cai naquela emoção, naquela coisa, mas a palavra permanece a mesma. Isso aí não é a verdade é o que está escrito. Então isso traz a convicção no nosso espírito. E é isso que nós cremos, sim ou não? Você crê nisso? E se você se sente mal, a verdade mudou? Não mudou. E se você está se sentindo caído, está caído? Não está. É só um sentimento mentiroso da alma caída, que herdamos isso de Adão, nada mais. Então a fé é uma convicção aqui dentro, não é uma emoção que a palavra de Deus trouxe para dentro de mim. Então eu tenho que crer e combater tudo pela fé naquilo que eu estou fundamentado na palavra de Deus. E aí a gente prova que ela é verdade mesmo. Então a redenção está em Cristo. Efésios capítulo 1, vamos lá, Efésios 1. Vou ler desde o versículo 3, mas é o 7 a tônica, olha lá.
Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Olha lá. Assim como nos escolheu nele, quando que nós fomos escolhidos nele? Olha lá. Nele quer dizer em Cristo. Quando? Antes da fundação do mundo. Eu já falei sobre isso, né? Então, quando é que nós somos escolhidos? Antes que existisse o planeta Terra. Sim ou não? Não está escrito aqui? Então ninguém vai falar assim, não, pastor, não é bem assim. Não é assim, está escrito aqui, ó. Antes da fundação do mundo. Então, na presciência de Deus, né, que é um dom incomunicável que só Deus tem, ele já viu todas as coisas antes que elas existissem. Então ele já nos viu lá e nos escolheu. Acredita nisso? Demorei 20 anos para crer nisso. Então você não é alguém que por acaso está vivendo nesse tempo. Você já foi visto antes da fundação do mundo. Deus já te conheceu. Continuando, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis perante ele em amor, ela nos predestinou para ele para a adoção de filhos. Ela, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça que ele concedeu gratuitamente no amado. Ela, no qual em Cristo, ó, no qual temos a redenção pelo seu sangue. E os pecados? É a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Então, olha lá, no qual nós temos o fim do cativeiro, a redenção em Cristo. Então, o crente é um liberto, é um salvo, é um liberto do império das trevas, transportados. Vamos ler isso? Vamos ler. Colossenses 1, você já sabe isso de cor aqui, que eu falei umas 5.000 vezes isso para você. Olha lá. Colossenses 1, 13 e 14. O que ele já fez? Ele já fez. Você é salvo? É. Nasceu de novo, é um filho de Deus. Foi feito pelo poder de Deus um filho que não nasceu da vontade do homem, nem da vontade da carne, mas nasceu da vontade de Deus. Sou essa pessoa. Então o que ele fez? Ele nos libertou. Olha o tempo do verbo. Ou nos tirou do império das trevas. O que é império das trevas? É o império do diabo e dos demônios. Nos libertou do império das trevas e nos transportou. O que é transporte? É tirar você de um lugar e pôr em outro. Então ele nos transportou. Você pode não ter saído da mesma casa, do mesmo bairro, mas no Espírito você foi transportado para uma outra dimensão. Você está em Cristo, que é o reino do Filho do amor de Deus. Ele já fez isso. Agora aquele crente que fica com a cabeça assim, aquela batalha espiritual, aquela guerra com o demônio, o demônio sempre prendendo, ele estava num lugar que toda hora só se pregava do demônio, do mal. Se ele vai ler isso aqui, ele nunca vai crer. Nos libertou do império das trevas. Por quê? Porque essas coisas foram enraizadas dentro dele há anos. Que essa verdade para ele não é uma coisa real, mas para nós é. Nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Olha lá, neste reino no qual nós temos a redenção e os pecados, e a remissão de todos os pecados. Então já aconteceu isso. Você crê de todo o coração nisso? Já aconteceu. Nós somos transportados para o reino do Filho do seu amor. Neste reino, em Cristo, onde nós estamos, nesta arca, nesta atmosfera, neste lugar, nós temos a redenção. Outra tem tradução que acrescenta pelo seu sangue e a remissão de todos os pecados. Então, se nós estamos em Cristo, nós já fomos tirados do império das trevas. Isso não quer dizer que a gente não possa ter um problema, não possa furar o pneu do carro, não possa um dia estar sem dinheiro, não possa perder o emprego. Não, nós estamos neste mundo sujeito a estas coisas. Mas nos libertou do império das trevas. Olha como isso é grande. Imagine essas milhares de pessoas que se sentem endemoniadas,
que toda sexta-feira eles estão assim supersticiosos, dando que nem um passe neles, né? Você vê, sai, sai. Imagina se elas olhassem para isso e acreditassem, e crescem de todo o coração, com as suas entranhas, e vissem a grandeza de Jesus Cristo. Todo esse quadro mudaria, essas pessoas seriam salvas. E nos transportou. Agora, quem é que fez isso? Olha que Paulo fala. Olha quem fez isso. Ele é a imagem do Deus invisível. Foi esse aí que fez isso por nós. Olha lá. O primogênito de toda a criação. Pois nele, olha lá, nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele, que é Cristo, tudo subsiste. Então quem é que me libertou? O Criador dos dois mundos, o mundo visível e o mundo invisível. Aquele que é antes de todas as coisas, sustentador de tudo, que nele tudo subsiste, ele segura tudo. É esse que me libertou do império das trevas. Olha que ele não é pequeno, né? Então hoje nós somos livres. Acredita? Ah, Senhor, livre. Acabou a guerra. Para mim essa guerra já acabou há muito tempo. Eu já entrei em Cristo, né? Então foi ele que fez isso, esse que criou os dois mundos. Ele criou todos os principados e potestades e as soberanias e os tronos, o mundo visível, o mundo invisível. Nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o cabeça, é a liderança, é a parte pensante que executa tudo no corpo da igreja. Ele é o princípio primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse o quê? Toda a plenitude. Então Deus em Cristo habita toda a plenitude da divindade. Cristo é o Deus poderoso, pleno, criador de tudo, controlador de tudo. É o que nos arrancou do império das trevas e nos redimiu. E nós estamos nele. Sim ou não? Acredita nisso? Ah, como eu amo esse Colossenses aqui. Ele fala coisas extraordinárias, né? Todas as bênçãos, Efésios capítulo 1. Você já sabe que eu vou ler, 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, que nos abençoou, dependendo da tradução, com toda sorte de bênçãos espirituais. Aonde? Nas regiões celestiais em Cristo. Então tudo que Deus tinha que nos dar já nos foi dado em Cristo. Aonde é que estão todas essas bênçãos? Nas regiões celestiais. Ele não está dizendo que está tudo aqui na terra. Então existe. O que é as regiões celestiais? É os céus onde Deus está, as regiões celestiais. Tudo já nos foi dado em Cristo nessas regiões celestiais. Tudo. Toda sorte de bênçãos espirituais já nos foram dados em Cristo. Aonde? Nas regiões celestiais. Tudo já está pronto, tudo já foi dado gratuitamente. Não é uma questão de eu ter uma coisa melhor ou pior aqui na terra. É que nas regiões celestiais tudo já nos foi dado e está tudo preparado em Cristo. Acredita nisso? Né? É verdade, você enxerga essa coisa em Cristo que eu estou te dizendo? Sim ou não? Então vamos ler um texto lá em Filipenses agora. Vamos lá. Filipenses, lá logo depois de Efésios, né? Filipenses no capítulo 4. Vamos ler desde o versículo 10, que é uma coisa muito importante aqui. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado. Filipenses 4:10. O qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado.
De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Agora ele fala, tudo posso onde? Naquele, em Cristo, que me fortalece. Então Paulo passou muitas experiências de passar fome, de ter o que comer, de ter abundância, de ter escassez. Mas em Cristo, nessa dimensão onde ele vivia, ele descobriu uma coisa, que ele podia todas as coisas naquele que fortalecia ele. Ele podia passar fome e ser vitorioso, ter abundância, ser vitorioso, passar o que fosse, ele podia todas as coisas naquele que o fortalecia, né? Continua a leitura. Todavia fizeste bem associando na minha tribulação. Vós sabeis também, ou melhor, e sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, como início do Evangelho, é isso que Paulo está dizendo, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós, pois até para Tessalônica mandastes, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo, tenho em abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E depois ele lança aquela palavra. O que os filipenses fizeram? Ajudaram ele financeiramente, mandaram ofertas para ele, ajudaram ele. Aí ele lança essa palavra: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir lá onde? Em Cristo Jesus, o quê? Cada uma das vossas necessidades. Então creia nisso. Nós podemos passar momentos de fartura e de escassez aqui nesta terra. E uma coisa eu aprendi, nós gostamos muito da fartura, mas as coisas mais preciosas que eu aprendi na vida foi quando eu estava em escassez pesada. Eu acho que as coisas mais difíceis nos fazem mais bem do que as fáceis, nos ensinam, né? Então Paulo disse, ele vai suprir, nós estamos em Cristo, então ele vai suprir em Cristo cada uma das nossas necessidades. Essa igreja participou do ministério do Paulo, ajudou o Paulo financeiramente, mandou oferta para ele, e essa igreja estava em Cristo. Então ele disse que há de suprir em Cristo cada uma das nossas necessidades. Então não ande com aquele temor que vai faltar tudo, aquele temor que o mundo quer incutir na nossa mente, que vai faltar isso, vou ficar apertado naquilo, tenho medo de não ter aquela coisa. Aí eu olho para o filho, meu Deus, meu filho, o que vai ser com ele? Aquela neurose que vem na cabeça. Não, Deus vai suprir todas as suas necessidades em Cristo. Talvez não seja o luxo que você queira, mas eu tenho certeza que não vai chegar um momento que você vai chegar na mesa e vai faltar lá um arroz e um feijão. Não acredito que em Cristo aconteça isso. Você acredita ou não? Né? Ele vai suprir em Cristo. Nós estamos nessa dimensão, nessa arca, nessa posição em Cristo, postas por Deus, não existe mérito humano. Então isso que é uma alegria. Você vê a posição que nós estamos. Então não dá para viver mais com aquele monte de medo, aquele monte de coisa, aquela monte de superstição. Acabou. Eu também não estou na batalha. Jesus já venceu a batalha, já ou não? Suprirá em Cristo cada uma das nossas necessidades. Vamos lá, Romanos capítulo 5. Olha, você leia e entenda isso aqui, ó. Esse capítulo 5 é feito um paralelo do que entrou por Adão e o que foi feito em Cristo, né? Então ele começa dizendo assim, versículo 12: por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou uma outra coisa chamada morte. A morte passou a todos os homens, todos os pecados. Depois ele vai explicar que tudo que entrou por Adão saiu através da cruz de Cristo. Cristo fez tudo ao contrário de Adão. E depois ele diz assim no versículo 17, ele está explicando isso: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça. Você recebeu a abundância da graça e o dom da justiça? Recebeu ou não? Você foi justificado ou não? Foi.
Recebeu a abundância da graça, fomos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não veio de nós, é um dom de Deus, não veio de obras para que ninguém se glorie. Recebemos a abundância da graça, somos salvos pela graça. Então aquele que recebeu a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de quem? De um só, a saber, Jesus Cristo. O que é reinar em vida? Você vai passar por tudo e vai prevalecer. A perda de um parente dói, mas você vai passar por tudo e vai prevalecer. Vai prevalecer, acredita nisso. Nós vamos reinar em vida nele, né? Podemos passar o que for. Sabe o que é a pregação de hoje? Ela só mostra coisas boas para o crente, não prepara o crente para os dias difíceis. Então a gente vê uma igreja despreparada para a crise, né? Você tem que pregar as coisas boas, mas ensinar no tempo de crise como cada um viver pela fé e ser corajoso. Mas nós em Cristo vamos reinar em vida através dele, em vida. Então eu já passei coisas terríveis, mas quando eu entendi isso, eu combati com elas com coragem. Enfrentei os meses de paciência que tinha que ter, enfrentei a angústia na alma que tinha que enfrentar, mas em Cristo nós vamos reinar em vida. Nós estamos preparados para enfrentar muitas coisas difíceis. Acredita ou não? A igreja não é um monte de gente coitadinha que fica, ai meu Deus, estou sofrendo, ai, aconteceu isso, ai meu filho se desviou, ai eu perdi emprego agora. Não, a igreja é um pessoal de coragem, que acontece o que acontecer, está preparado, está em Cristo, está nessa dimensão, e está preparada para enfrentar a dificuldade, enfrentar a luta, a necessidade, com coragem e não voltar para trás. Nós estamos em Cristo, vamos reinar em vida, né? Antigamente, quando vinha um problema, eu falava, ih, meu Deus, né? Aí vinha um irmãozinho e falava assim, deu brecha, né? Não é isso que você ouve? Agora, quando vem um probleminha, eu falo, Deus, obrigado, já me concentro, porque eu vou encarar aquele problema com muita coragem, eu estou em Cristo, né? Mas pastor, dói na alma. Vamos. Olha o que Tiago disse, vamos lá. Tiago disse isso aqui, deixa eu achar. Logo no capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, Tiago 1, versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações, né? Mas eu estou numa luta grande, vou estar com alegria. Estou sem nenhum real no bolso, vou estar com alegria. Então, Tiago está falando, tenha motivo de grande alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. Então, fé não é isso, aí eu vou comprar uma casa nova pela fé, né? Cheguei, estava conversando com um moço e se separou da noiva, mas ele falou, agora ela vai voltar curada pela minha fé. Eles querem ter fé para acontecer aquilo que eles querem que aconteça, né? As pessoas querem ter fé só para acontecer o de bom que eles querem. Não é isso a fé. Então, vou ler de novo. Meus irmãos, tendo motivo de toda alegria o passarem por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. O que é essa perseverança? Está tudo contrário, tudo ruim, mas eu estou crendo, estou caminhando, eu estou em Cristo e vou reinar em vida. Né? Aconteceu um desastre. Meu Deus, eu estou aqui, eu estou crendo, eu vou reinar em vida, eu estou perseverando naquilo que eu acredito. Eu não vou me desmanchar no mundo emocional e cair nele. Vocês estão entendendo ou não? Falar assim, eu estou com deprê, vou tomar ali um... Como é que é o nome de remédio? Uns lafaxinas, não sei o que, sina, né? Pode tomar, não tem problema nenhum se você quer. Mas eu vou enfrentar. Nós estamos em Cristo, não tenha medo de nada. Tem medo de alguma coisa? Mas meu filho...
Vou ter que enfrentar. Teve um período que eu sentia tanta angústia no meu coração, eu aprendi essas coisas que estou te falando. Vou ter que enfrentar, sem medo. Estou em Cristo, vou reinar em vida. Acredita nisso ou não? Continua aqui, Tiago disse. Olha lá que importante, ó. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos, íntegros e em nada deficientes. Então, a perseverança na aprovação deve ter uma ação completa. Pastor, e se eu tiver que perseverar 3 anos? Então é 3 anos que eu vou perseverar. Tem que ter uma ação completa. Tem perseverança que é uns 5 anos. Vai perseverar? E se for 10? E se o marido não se converter em 10 anos? Vai perseverar? Ou vai dar carta de divórcio? Hã? A perseverança deve ter uma ação completa. Não tem coisas que acontecem para Deus nos exercitar nisso. Nós estamos em Cristo. Então, eu já tive que perseverar 2, 3, 4 anos num certo assunto que nunca mudava. Não voltar para trás daquilo que eu cria. Estava em Cristo. Vocês estão entendendo ou não? Até que um dia acontece uma coisa, aquilo vira. Aí você... a perseverança teve uma ação completa. Então nós não vamos ser deficientes. O que é um deficiente? Uma pessoa cheia de defeitos, de falhas na sua fé. Crê, não crê, crê naquilo, mas não crê nisso. Está tombando o tempo todo. É deficiente, anda mancando o tempo todo. Vocês entendem isso ou não? A perseverança deve ter uma ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Ó, já passei uns 3 minutinhos, só mais 5, tá? Para a gente acabar isso aqui. Efésios 2, 6. Vamos lá. Nós já lemos isso, mas vamos voltar lá. Essa é a nossa posição em Cristo. É a dimensão onde nós estamos. E é verdade. Eu estou com a mão só aqui, Efésios 2, olha lá, presta atenção, veja se isso não é verdade, olha. Versículo 5, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Agora, olha isso, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Então nós somos ressuscitados. Quando Adão pecou, toda a raça humana estava em Adão. Ele condenou a raça humana inteira. Todos nasceram estragados. Deus levou todos para a cruz na pessoa de Jesus Cristo. Quando Cristo ressuscitou, nós ressurgimos com Ele e estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo. Acredita nisso ou não? Acima de todo domínio e poder e autoridade, e diabo e macumba e inveja e demônio. É a igreja. Você acredita nisso? Assentado nos lugares celestiais em Cristo, na arca, nessa dimensão, fora da lei da gravidade das coisas, numa atmosfera leve, poderosa, gigantesca, grande. Estamos lá assentados nos lugares celestiais com Cristo. Isso aqui é verdade ou não? É verdade ou não é? É verdade. Essa é a posição da igreja. Essa é a posição da igreja. Acredita nisso? Olha o versículo aí em Efésios, do capítulo 1, versículos 18 em diante. Iluminados os olhos do vosso coração. É uma primeira oração que Paulo está fazendo, para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de quê? Olha, presta atenção. Acima de todo principado, de toda potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro.
e pôs todas as coisas debaixo dos pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, deu o que? A igreja, que somos nós, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Cristo foi ressuscitado, está nos lugares celestiais, assentado à destra de Deus. Tudo está debaixo dos seus pés. Sim ou não? Não está escrito aí? Nós estamos com Ele, assentados nos lugares celestiais. Se tudo está debaixo dos pés de Cristo, Cristo é o cabeça. Quem é os pés? A igreja. Não é verdade isso? Está aqui, ó. Não é verdade? Está escrito. Então Ele está acima de todas as coisas, dos poderes, das potestades, dos domínios, dos nomes que se possa referir, não só no presente século, mas no século que havia de vir. Está acima de tudo e pôs todas as coisas debaixo dos pés. E nós estamos lá sentados com Ele, sim ou não? Agora o diabo quer que a pessoa não acredite nisso, que nunca enxergue isso, para não crer nessas coisas que é a nossa posição. Está bem claro isso, queridos? Então, volta lá para a 2 de Paulo aos Coríntios, só para terminarmos onde começamos. O escolhido é convertido. Você não se converteu a Jesus Cristo? Tem que passar no processo da conversão, crer em Cristo, receber como único e suficiente Salvador. Então é prova de que você é um escolhido. Vê o inverso. Você só viu o escolhido, mas não convertido. Mas todo escolhido é um convertido. Se ele não é um convertido, ele não pode ser um escolhido. Entendeu? Então você é um convertido? Então você é um escolhido. E se você não tivesse sido convertido? Não era um escolhido. Todo escolhido é um convertido, de verdade. Tá bom, queridos? Volta lá, só para a gente terminar. Graças, porém, a Deus que em Cristo Ele sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com esse cheiro de morte para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos como tantos outros fazendo o quê? Mercadejando, fazendo mercado. Mercadejando a palavra de Deus. Antes em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade da parte do próprio Deus, né? Fala assim, amém. Então vamos terminar aqui, sexta-feira estamos de volta, tá bom?